Como eu estava falando aqui para vocês, eu me chamo Kelly, sou nutricionista para a Vitória que entrou agora, né, que perdeu esse momento. Eu sou de Lavras da Mangabeira, moro aqui em Iguatu, tá certo? Então, estou aqui no município, estou iniciando na Unifique esse semestre, então hoje é minha primeira aula, tá certo? Com vocês aí, histórico para mim, tá certo? Minha primeira aula na Unifique. E estarei com as duas disciplinas, que a gente já tem um grupo de WhatsApp. Estarei hoje mostrando para vocês o básico das disciplinas, para a gente poder entender o que é essa nutrição aplicada 1, tá bom? Eu vou já apresentar para vocês. Eu sou especialista em saúde coletiva e atualmente estou fazendo mestrado em ensino na saúde pela UES. Então, passadas essas apresentações, eu vou agora apresentar aqui a tela para vocês, para que a gente possa iniciar. Tudo bem? Gostaria de dizer para vocês que eu sou, assim, extremamente flexível, tá bom? Quando vocês quiserem falar, quando quiserem perguntar, podem falar, tá certo? Quando puderem ligar a câmera, eu agradeço, porque eu gosto de ter esse contato com vocês, né? A gente fica assim só na tela, não vê a carinha do aluno, às vezes a gente consegue entender só pela expressão do aluno que não está indo legal, né? Para mudar a metodologia da aula, que está cansativo, que está chato, vamos fazer outra coisa. Eu sei que alguns de vocês passam o dia trabalhando em outras atividades, né? No período noturno já está um pouco cansativo. Alguns de vocês têm filhos? A Karina tem 2? Eu nem trabalho e não tenho um filho também. Eu também tenho 2 meninas. Tenho 2 filhas, de 4 e de 1 ano e meio. Então, entendo você, Karina. Também são 2, uma de 12 e uma de 8. 2 moças. Entendo, assim, que quando chega no final do dia, né, já está mais cansativo, é preocupação com outras coisas. E também quem não tem filho, acredito que tem outras atividades. E, assim, eu peço esse feedback de vocês, tá bom? Que participem da aula, que perguntem. Quando não tiver legal, professora, vamos aqui melhorar, tá certo? Eu sei que é difícil para a gente fazer isso, mas vamos tentar fazer o melhor possível. Quem está iniciando o semestre agora? Iniciando o curso, na verdade, que aproveitem, tá bom? Eu acredito, assim, que é um conselho que todo mundo diz e que, às vezes, é uma coisa banal, né? Que todo mundo fala, mas aproveitem, tá bom? O tempo não volta, né? As oportunidades não voltam. Então, o que vocês tiverem de aproveitar, aproveitem, né? Porque conhecimento nunca é demais, nunca, certo? Então, eu vou começar aqui a apresentar a tela para que a gente possa dar continuidade. Estão vendo a minha tela aí? Sim. Pronto. Sim. Meu slide está aparecendo? Tá. Pronto. Então, aqui eu tenho o nome da disciplina, Nutrição Aplicada 1. E aqui eu coloquei um pouco do meu currículo. Tem até o link do currículo Lattes. Eu não sei se vocês já ouviram falar em currículo Lattes. Vocês já ouviram? Não. Sim. Pronto. O currículo Lattes, para quem não conhece, é uma plataforma que você vai cadastrar o seu perfil e lá você vai colocar suas informações profissionais, acadêmicas, o que você tem no seu currículo, tá certo? É uma base padrão. Então, a partir de agora, para quem está entrando agora no nível superior, ou quem já iniciou e mesmo não tem um currículo Lattes, é muito importante que tenha, porque em muitos momentos será necessário a apresentação de um currículo Lattes. Depois que você termina o curso, por exemplo, você vai participar de uma seleção de residência, de mestrado, você precisa ter, tá? Então, quanto antes você fizer para você ir colocando as suas experiências acadêmicas e profissional, melhor. Então, aqui eu coloquei a minha foto do meu currículo Lattes, está lá essa foto. Eu sou graduada em nutrição pela UFCG, tenho pós-graduação em saúde coletiva, modalidade de residência.
Tem alguém com o microfone ligado? Só um minutinho. Pronto. Tenho pós-graduação em saúde coletiva na modalidade de residência multiprofissional. Estão vendo, gente? Sim. Também docência em nutrição. Atualmente estou fazendo mestrado na UES, ensino na saúde. E também tenho pós-graduação em educação profissional tecnológica. Fui professora no IFCE também. Já atuei com alimentação escolar. E, enfim, coloquei aqui meu currículo Lattes como uma forma de mostrar para vocês que a gente tem uma plataforma de se colocar todas as nossas experiências, tá certo? Então, vocês vão... Coloca no Google mesmo, Lattes, que ele já vai aparecer lá, o link para você clicar na plataforma Lattes, e aí você faz o seu cadastro com CPF, com suas informações oficiais. E aí você tem que colocar do mesmo jeito que está no seu registro de CPF, do seu RG. Então, quem tem algumas informações que estejam um pouco... Sei que estava alguém pedindo para participar aqui. É porque assim. Sim. Oi, Letícia. Na minha escola, como era técnico, a gente tentou fazer, né? Sei. Fazer. Só que pede muitas informações, aí nem todas a gente tem, aí no fim não dá certo. Mas quais informações vocês não tinham? Eu não lembro, porque pede muita informação, e às vezes a gente não tem, né? Todas. Mas vou fazer assim, hoje, quando terminar a aula, que vocês tiverem um tempinho amanhã, vocês tentam fazer esse cadastro. Se não der certo, aí vocês falam comigo que a gente vai vendo o que é, tá certo? Tenta pelo menos fazer o cadastro. Aí, quando der certo, porque assim, tem que colocar do mesmo jeito que está nos seus documentos oficiais de CPF, o nome da mãe, que às vezes está de um jeito no RG, e depois muda na certidão de casamento. Então, tem que ver bem direitinho como é que está nos documentos, senão não dá certo. Porque o Lattes, ele vai cruzar seus dados com os dados da Receita Federal. Então, só passa o cadastro se tiver tudo certinho nos nomes dos documentos. Então, vocês tenham esse cuidado de colocar tudo direitinho, senão não vai passar, vai barrar seu cadastro, tá bom? Então, tentem fazer, se não der certo, aí vocês falam comigo que a gente vai ver o que está acontecendo, mas façam logo, que aí vocês vão colocando o que vocês já têm, tá certo? Certo. Manda o link no grupo do site, que eu não tô encontrando aqui. Tá bom, eu mando. Já eu mando, tá bom? Vou tá aqui. E aí, vou falar um pouco sobre a disciplina. É uma disciplina obrigatória, ou seja, todo mundo que vai fazer o curso de nutrição tem que cursar, ela não é uma disciplina optativa. É uma disciplina teórica, porém, como eu falei, vou tentar fazer alguns momentos que a gente consiga dinamizar, fazer um pouco prática, para não ficar muito cansativo. Carga horária de 20 horas aulas, ou seja, o nosso encontro é só de 18h30 às 20 horas das quintas-feiras. É uma disciplina com carga horária pequena. O objetivo da disciplina de nutrição aplicada 1 é conhecer, acompanhar, dimensionar, interpretar e avaliar as necessidades do curso em um processo dinâmico na construção dos saberes integrados. O que é isso, Kelly? Resumindo, a gente vai estudar o curso de nutrição, tá certo? Dentro dessa disciplina. A gente vai ver a estrutura do curricular dos cursos de nutrição. E o que é isso? A gente vai ver, tá certo? O curso de uma maneira ampla. O que a gente estuda, o que o nutricionista ele tem que saber? Se esse nutricionista ele esteja cursando aqui na Unifique ou em qualquer outra universidade do Brasil, existe um perfil que esse profissional ele tem que atingir. E aí a gente baseia esse perfil pelas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de nutrição. E aí a gente vai estudar qual que é o perfil desse profissional dentro dessa disciplina. Além disso,
o segundo objetivo da disciplina é construir eixos integradores do processo de aprendizagem vivenciado nas disciplinas. Ou seja, o que são esses eixos integradores, Kelly? Esses eixos integradores, eles dizem respeito a... os eixos integradores a como que as disciplinas do curso de nutrição, elas conversam entre si. Porque, vejam bem, quem está no primeiro semestre está cursando as disciplinas de... Me digam algumas disciplinas do primeiro semestre, quem está cursando? Vocês estão vendo anatomia? Ainda não. Vocês estão vendo o quê? Bioética. Bioética. Biossegurança. Biossegurança. Como? Eu não ouvi, não. Fundamentos da cultura. Fundamentos da cultura. Pronto. O que é que eu quero dizer para vocês? Eu não estou vendo quem falou, porque para mim não está aparecendo. Estou vendo só a minha tela, tá? É Letícia que está falando? Peraí, deixa eu voltar, que tem alguém com o microfone ligado e eu fico me ouvindo. Eu acho que é a Ednólia que está falando. É Ednólia? Posso desligar o microfone, por favor, que eu tá me dando microfonia. Pronto. E aí, o que é que eu quero dizer, gente, com isso? Essas disciplinas integradas. Que vocês cursando bioética, biossegurança, disciplinas completamente diferentes, essas disciplinas, elas precisam estar dentro de um eixo, que é para o curso de nutrição. Elas precisam fazer sentido dentro do curso de nutrição. E é isso que a gente precisa ver. Porque se vocês virem uma disciplina que está dentro da caixinha, ver a bioética, lá dentro do contexto da bioética, ver os fundamentos da cultura e ver biossegurança, mas ver totalmente separados, isso vai ser colocado dentro da sua cabeça em caixinhas separadas. E aí, como que você, quando tiver, por exemplo, no mercado, né, como um profissional no mercado de trabalho, você vai ter que abrir cada caixinha dessa para pegar o conteúdo para intercalar com a prática, estão entendendo? Então, é importante que vocês comecem a ver essas disciplinas fazendo parte de um contexto como um todo, porque vocês vão precisar dessas disciplinas quando estiverem também vendo as disciplinas mais, vamos dizer assim, mais densas do curso de nutrição, porque a gente começa da base, disciplinas que são base, para que a gente coloque conhecimentos mais técnicos em cima dessa base. Então, vocês precisam entender isso, tá certo? Então, a gente vai construir, ou pelo menos tentar construir, dentro dessa disciplina, esse conceito de tentar trabalhar as disciplinas integradamente e não isoladamente. Vou compartilhar a tela novamente para a gente continuar. A ementa da disciplina, tá certo? Isso eu peguei do projeto pedagógico do curso de nutrição, tá certo? Da Unifique. E a ementa, ela diz o quê? Que a disciplina, ela tem o objetivo, ela tem a função de fornecer instrumentos para você, aluno, para que você possa entender as origens e a formação da profissão de nutricionista no Brasil, bem como o público-alvo com quem, né, quem é esse profissional, a estrutura curricular e as especificidades do curso de nutrição. Então, aqui a gente vai entender desde quando tudo começou. Vocês já pararam para pensar como foi que começou a questão da profissão do nutricionista no Brasil, no mundo, né? Então, a gente vai ver isso dentro da disciplina, a história, como que isso começou. Através da discussão dos conceitos de integração e integralidade, o aluno terá a oportunidade de identificar os pontos comuns das disciplinas do semestre, e aqui a gente tem uma turma mista, né, tem alunos do primeiro, do segundo e do terceiro semestre, então a gente precisa ver esses pontos comuns, problematizando e vivenciando os conteúdos abordados durante esse semestre. Então, a gente vai ver dentro dessa disciplina esse geral,
a história da nutrição, o curso de nutrição. Então, como vocês estão vendo, são conteúdos extremamente teóricos, mas a gente vai dar uma remexida nisso aqui para ficar um pouco mais prático. Aqui, eu tenho a bibliografia básica, coloquei a bibliografia que o projeto pedagógico do curso recomenda. Eu posso disponibilizar esses slides para vocês pela plataforma, tá certo? Mas, de antemão, eu gostaria de dizer que essa disciplina, ela terá por base documentos oficiais, e eu vou estar mandando para vocês uns materiais, tá certo? Que eu construir sobre a história, lendo vários documentos oficiais do governo, né, do MEC, e aí eu disponibilizo para vocês. Eu vou mostrar para vocês também aqui o cronograma da disciplina. Tá dando para ver ou tá pequeno? Como é que tá aí? Aqui tá bom o tamanho. Tá bom. Então, aqui é o cronograma de aulas da nossa disciplina. Hoje, dia 4/2/2021, a gente tem aula expositiva dialogada, apresentação da turma, como aconteceu, da disciplina e alguns conceitos iniciais. Aí, do dia 11, histórico da profissão do nutricionista no Brasil. No dia 18, a gente continua. Leitura de texto e atividade individual. E aí, a cada aula, a gente vai falar, não se preocupe, certo? Com relação a atividades individuais. Quando chegar no dia, a gente fala direitinho. Dia 25/2, o curso de nutrição ao longo dos anos. Nessa aula, a gente vai ver quais foram as transformações que o curso de nutrição passou até chegar o que é hoje. No dia 4 de março, exatamente um mês, tá certo, de hoje, a gente terá a nossa primeira avaliação teórica. E aí, os conteúdos serão os conteúdos abordados até o dia da prova, certo? Dia 11 de março, estrutura curricular do curso de nutrição, qual o perfil profissional do nutricionista. No dia 18, as áreas de atuação do nutricionista, onde que o nutricionista ele pode atuar, quais são as áreas de nutrição que a gente tem hoje. A gente tem hoje áreas bem consolidadas. A gente tem a área da nutrição clínica, tá certo? A área da nutrição em gestão de serviços de alimentação, né? E aí a gente engloba os restaurantes, as unidades que produzem refeições, a saúde coletiva, né? Que é o nutricionista trabalhando no âmbito do SUS. A gente tem também a nutrição esportiva e aí muitos outros, a docência, e a gente vai ver cada uma dessas áreas. A nossa segunda avaliação, né, após o feriado, que a gente tem dia 25 de março, que é um feriado, no dia 1/4/2021, a gente terá o início da nossa segunda avaliação. Vejam que essa avaliação, ela está colocada em duas aulas, né, em 2 dias, no dia 1º e no dia 8, que serão seminários. Esses seminários, eles acontecerão, a gente vai falar melhor com relação à divisão de equipes, tá bom? Sobre as áreas de atuação do nutricionista. E aí, no dia 15, eu coloquei aqui aula prática. Entendam a aula prática como uma aula em que a gente vai conversar mais, que a gente vai ter mais atividades do que só eu falando aqui para vocês, tá certo? E aí, a gente tem a realização de estudos de casos. Na aula 22, do dia 22/4, a gente vai falar sobre entidades da categoria, e aí a gente vai falar sobre, vocês estão vendo aí, ó, CFN, CRN, o que é isso? Conselho Federal de Nutricionistas, CRN, Conselhos Regionais de Nutrição, o sindicato, a associação, o símbolo da nutrição, acredito que vocês já devem ter visto o símbolo da nutrição, e aí a gente vai falar o que aquele símbolo representa, o que aquela cor representa, a gente vai falar sobre isso. No dia 29, a gente vai iniciar o diálogo sobre as disciplinas e atividades em grupos. No dia 6/5, realização de estudo de caso. No dia 13/5, estudo dirigido. No dia 20/5, a gente tem encerramento da disciplina e vamos avaliar como que foi o semestre. Certo? E no dia 27/5, a gente terá uma prova, avaliação teórica. No dia 3/6, a gente tem feriado. O dia 10 é destinado, segundo o calendário da Unifique, para a reposição de provas, né? Quem faltou as provas do semestre tem o dia 10 de junho para fazer essa reposição de provas. E o dia 17 de junho
é destinado à prova final do semestre letivo. Quem ficar, né, em recuperação, se tem a prova final para recuperar a disciplina. E aí, gente? Alguma coisa a dizer? A agenda tá cheia, né? Acho que tá cheia. Tem Professora, você tem algum livro para indicar nesse semestre? Bom, para essa disciplina de nutrição aplicada 1, Thais, eu não vou indicar um livro, porque assim, ela é muito sobre a história do curso de nutrição. Então, são muitos documentos que eu assim, acho na internet e eu vou disponibilizar para vocês. Eu tenho artigos, livros mesmo, livro físico, eu não indico nessa disciplina. Mas na disciplina, você vai cursar a disciplina de introdução à nutrição? Também, pode falar. Pronto, aí eu vou mostrar para vocês o livro assim que é básico na nutrição clínica, que é o Tratado de Alimentação e Nutrição. Um livrozão dessa grossura assim, ó, mas que a gente consegue ele em PDF. Eu vou ver se eu ainda tenho, se tiver eu disponibilizo para vocês. Se eu não conseguir postar na plataforma, eu dou um jeito de enviar em alguma forma que eu consiga, tá? Nem que seja pelo pendrive. A gente combina aí. Muito obrigada. Oi? Tá certo, muito obrigada. Amanhã eu mostro, porque eu tenho ele, mas é Tratado de Alimentação e Nutrição. A gente chama ele de Krause. Não sei se alguém aqui que já é mais dos semestres mais avançados já ouviu falar, o Krause. Muita gente chama ele da Bíblia da Nutrição, porque tudo de nutrição clínica a gente encontra nele, e ele é grandão, assim, bem grossão. Vale a pena ele. Mais alguma coisa que vocês queriam colocar? Não, né? Então, gente, essa disciplina, ela vai puxar assim um pouco de vocês, porque a gente vai tentar fazer as atividades. Eu entendo que vocês estão, vamos dizer assim, separados, né? Então a gente vai tentar fazer essas atividades em grupo, mas que vocês consigam fazê-las à distância, né? Através de distanciamento social. Eu vou passar agora um videozinho para vocês, é curtinho, tá certo? Só como uma forma de mostrar um resumozinho do que eu estava falando sobre a história da nutrição. Então, vamos prestar atenção aqui um pouquinho, é bem animadozinho e curto. Nutrição do Brasil foi criado o primeiro curso de nutrição do Brasil foi criado em 1939 no Instituto de Higiene da Universidade de São Paulo, por iniciativa do seu diretor, na época, professor Geraldo Horácio de Paula Souza. Para chegar a essa iniciativa, é necessário voltar um pouco no tempo e resgatar os motivos que levaram a considerar a profissão de nutricionista tão importante para a sociedade brasileira. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se preocuparam com a resistência e com uma recuperação mais eficiente de seus combatentes de forma preventiva, e perceberam que os soldados bem alimentados lutavam melhor. Diante disso, foi criada a Associação Americana de Dietética, surgindo uma nova profissão, os dietistas. Durante a permanência de Paula Souza nos Estados Unidos, o professor notou a necessidade de criar no Brasil um curso destinado à formação de profissionais habilitados a atuar nas áreas de alimentação e nutrição. E em 1938, fez uma solicitação para o governo do estado de São Paulo para a criação de um centro de estudo sobre alimentação. Este centro foi criado por um decreto estadual de 24 de outubro de 1939, instituindo um curso destinado à formação de nutricionistas. No dia 31 de agosto é comemorado o Dia do Nutricionista em homenagem à criação da Associação Brasileira de Nutricionistas, fundada em 31 de agosto de 1949. Em 1960, o Brasil já tinha 7 cursos de nutrição. Em 1962, mais 34 cursos foram criados até o ano de 1988. A profissão de nutrição passou a ser regulamentada em 24 de abril de 1967 e atualmente há 431 cursos autorizados em todo o Brasil. Em 1966, o período para a conclusão do curso passou para 3 anos.
que até então tinha duração de 1 ano. Em 1972, o presidente da República aprovou a criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, impulsionando o mercado de trabalho para os nutricionistas. Consequentemente, a profissão se expandiu dos hospitais e serviços de alimentação da Previdência Social para efetivamente assumir as escolas, os restaurantes de trabalhadores, docência, indústria, marketing, nutrição e esportes, saúde suplementar, núcleos de assistência à saúde da família. Também foi o ano em que o Ministério da Educação estabeleceu que os cursos de nutrição teriam a duração de 4 anos, divididos em 8 semestres. Em 20 de outubro de 1978, foi sancionada a Lei nº 6.583 e criou os Conselhos Federal e Regional de Nutricionistas, com a finalidade de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. A instalação dos regionais foi feita a partir de 1980. Em 1991, uma nova lei foi aprovada pelo presidente Fernando Collor e o nutricionista passou a ser oficialmente reconhecido como especialista em alimentação e nutrição. Hoje, vive-se um momento de grande expansão dos cursos de nutrição no país, marcado principalmente no final do século XX, especialmente no estado de São Paulo, o que reflete no aumento de profissionais no mercado de trabalho, gerando uma diversificação das áreas de atuação do nutricionista, o que gradativamente contribuirá para mais reconhecimento da profissão frente a toda a população. Se você gostou do vídeo, curte e compartilhe para que possamos continuar gerando esse tipo de conteúdo. Obrigado e até a próxima. Escrever e falar bem são conselheiros. Pronto, gente. Esse vídeo que mostrou um pouquinho, assim, de como que começou tudo, né? Como que a nutrição, enquanto ciência, né, enquanto uma profissão, ela realmente começou. Então, a gente vai ver que, assim, os cursos de nutrição, o primeiro curso de nutrição que se tem história, ele começou no Canadá, né? E no Brasil, ele aconteceu, como vocês viram no vídeo, um evento importantíssimo para que a nutrição, ela ganhasse uma importância à alimentação, e aí dentro da alimentação a questão da nutrição foi a Primeira Guerra Mundial, que vocês viram no vídeo. Então precisou um diretor, né, de uma representante de uma universidade aos Estados Unidos e perceber que lá nos Estados Unidos se falava que a alimentação era importante porque ela deixava os soldados mais fortes. Então aí a gente tem a história de como tudo começou. Então os primeiros cursos de nutrição, como que esses cursos eles aumentaram de número, a gente vai ver toda essa expansão que aconteceu, que foi do ensino superior, né, de todos os cursos, mas a nutrição também, ela teve uma expansão muito grande, tanto em termos de curso, como também de áreas de atuação, né, o tanto de áreas que o nutricionista hoje ele atua é muito vasto. A gente tem inúmeras especializações, inúmeras formas que o nutricionista tem para trabalhar. Né, não só dentro de um consultório, prescrevendo dietas, mas, assim, temos um vasto mercado de trabalho, e a internet, ela trouxe esse boom para a nutrição, né, o Instagram como uma ferramenta de trabalho, né, de divulgação, de ampliação do conhecimento da nutrição, a gente observa muito hoje, né, e, assim, que o profissional, né, vocês que estão iniciando agora, precisam entender muito mesmo, assim, dessa questão do mercado digital, né, porque é uma tendência. Então, quem não tem, assim, Instagram, começa a criar uma conta no Instagram, tá certo? Começa a utilizar, porque a forma como o mercado de trabalho está posto atualmente, o digital, ele está fazendo muita diferença. Principalmente para os nutricionistas que atuam de forma autônoma, né, com clínicas, consultórios, com a própria conscientização da saúde, da alimentação. O Instagram, hoje em dia, ele faz uma diferença muito grande, tá certo? Então, quem entende, acho que deve seguir algumas referências de nutrição. Alguém aqui segue algum nutricionista famoso? Ou tem alguma referência que você segue? Pode falar aí. Eu sigo um bocado. E é quem que vocês seguem? Karina Pelói. Como? Karina Pelói. Eu não conheço, não, ó. Ela é gigante, né? Bota no chat aí pra gente ver depois.
Tem muita gente que... Ela tem até um livro, eu tenho ele aqui, ó. É bem Deixa eu interessante. ver o título, deixa eu ver, eu não consegui ler, não. Magra para sempre. Magra para sempre. E aí, alguém tem mais alguma referência, assim, em termos de alimentação e nutrição? Não, assim, que segue. A gente tem vários nutricionistas que hoje tem muita... Eu sigo o Dr. Vitor Sorretino, ele é de São Paulo. Já. O doutor Daniel Borges também é uma grande referência. Ele é nutrólogo, no caso, mas... Como é o nome dele, tá aí? Daniel Borges. Daniel Borges, acho que eu já ouvi falar também. Daniel Ele Borges já também tem eu duas sigo. coisas. A Amanda Teixeira também, ela é de BH, passa muito conteúdo legal, rotinas. Hoje o Instagram tem essa função, assim, de trazer muito conteúdo. Tem uma galera muito bacana que traz esse conteúdo, tem muitas referências. Então, assim, o que é que eu tô falando para vocês é que quem não usa, começa a usar, porque vai ser um diferencial. Hoje, atualmente, todos os meios a gente tem que ir para o digital, né? A gente está assistindo aula no digital, então quem é professor tem que estar dominando aqui essas ferramentas, então comecem a dominar. Comecem a dominar em termos de entender como funciona o Instagram, o Facebook, que são integrados ali, o Instagram e o Facebook é a mesma coisa. Então vocês comecem a entender, porque isso é o que domina hoje no mercado de trabalho. Então, dentro da nutrição, a gente tem diversas áreas que a gente vai estudar, e cada área, ela vai se subdividindo. Por exemplo, a gente tem áreas que são mais, assim, vamos dizer assim, que são as áreas mais tradicionais da nutrição. A gente tem a nutrição clínica. E aí, o que é essa nutrição clínica? É a área em que a gente vai atuar mais com a parte das comorbidades, das doenças, em prevenção, em tratamento, principalmente no tratamento. E aí a gente fala na nutrição ambulatorial, que é o consultório, é o nutricionista que atua no consultório, prescrevendo dietas, ajudando pessoas a emagrecer, a melhorar a alimentação. E aí, dentro dessa nutrição ambulatorial, a gente tem a nutrição voltada para a geriatria, que é voltada para idosos. A gente tem a nutrição materno-infantil, não sei se vocês já ouviram falar, no nutricionista materno-infantil, que é aquele nutricionista que vai atender especialmente gestantes e crianças até a adolescência. E aí, o nutricionista materno-infantil ele vai estudar esse público, esse nicho da nutrição, e aí é um nicho, cada nicho vai se ter um mundo para estudar. Dentro da nutrição clínica, a gente encontra também voltado para o emagrecimento, voltado para doenças específicas como diabetes, obesidade, tá certo? A gente tem também uma área que cresceu muito ultimamente, que é o quê? A nutrição esportiva. A nutrição voltada para o esporte, e não só para o esporte, mas para pessoas que têm o rendimento físico mais intenso, não é nem um rendimento físico, é um nível de atividade física mais intenso. E aí, dentro da nutrição esportiva, uma das coisas que a gente liga automaticamente é a suplementação. Então, a gente tem uma área que cresceu nos últimos tempos, que foi a nutrição esportiva. A área de nutrição materno-infantil também cresceu muito, tá certo? É uma área, um nicho promissor. Além disso, a gente tem a área da docência, que são os nutricionistas voltados para o ensino. A gente tem também a área da nutrição voltada para a área de alimentação coletiva, que é o que a gente fala de nutrição e alimentação coletiva. Vocês vão escutar muito falar em UANs, o nutricionista de UAN, que é o quê? É o nutricionista da unidade de alimentação e nutrição. Então, o que é o nutricionista dessa área ele precisa entender? Ele precisa entender dos processos de produção de alimentos, precisa entender de administrar um restaurante, não só o restaurante, mas toda a unidade. O cardápio passa pelo nutricionista, a lista de compras do mês, o custo. Então, o nutricionista precisa entender
disso tudo. Além do valor nutricional do cardápio, a gente precisa entender de administrativo, de compra, de licitação, quem vai trabalhar em órgãos públicos que precisa de licitação. Então, são áreas que a gente tem muito conhecimento e que a gente precisa, né, entender de cada uma delas. E quando o profissional ele termina o curso, ele vai se especializando, né, em cada um desses temas. E aí, além disso, a gente tem também uma área, não sei se vocês já ouviram falar, da nutrição em fitoterapia e fitoterápicos. Essa nutrição em fitoterapia, ela é muito voltada para nutrientes, vamos dizer assim, suplementos manipulados. Essa fitoterapia, ela vai ajudar principalmente em algumas suplementações de nutrientes específicos. Mas essa suplementação fitoterápica, ela é diferente da suplementação da nutrição esportiva, tá certo? Ela vai ter uma função completamente diferente. E vocês já ouviram falar, assim, em algum nicho da nutrição e alguma especialização da nutrição e tem alguma curiosidade? Não? Não. Kelly, a questão da parte da nutrição quântica, eu acho que é quântica. Eu nunca tinha visto falar, não sabia que tinha. E um colega meu, ele fez uma consulta e ele tá passando por um processo como se fosse desintoxicação, sabe? Eu achei bem bacana isso. Achei bem bacana. Eu não sabia que tinha. E o meu microfone tá ligado aqui e eu falando. Nutrição quântica, onde foi que esse teu colega tá fazendo esse tratamento aí? Ele fez uma consulta no Rio. A gente foi de férias para lá agora. Ele fez uma consulta lá, né? Aí ele tá fazendo juntamente com o processo para emagrecer, né? Ele tá fazendo essa parte. Ela passou umas coisas manipuladas, outros é um pozinho assim, é como se fosse para fazer desintoxicação, sabe? Do corpo. A gente trabalha com amálgama, tem mercúrio e tudo, e a nutricionista passou para ele como se fosse uma desintoxicação, mas eu não conhecia essa parte. Eu não conhecia. Eu também, para mim, é novo, sabe? Essa parte de nutrição quântica. Eu vou até dar uma olhadinha aqui depois. Aqui na nossa região, acredito que não tenha chegado assim, né? Pelo menos eu não vi. Ele tem um pozinho ali que ele tá usando. Ele toma todo dia de manhã. Esse pozinho num líquido, aí eu não sei como é a questão. E aí, ele tá sentindo efeito, assim, nessa história aí dessa nutrição quântica? Como é que tá sendo? Se ele tá tendo o quê? Resultado positivo? Sim, o que é que ele tá gostando? Tá, ele tá gostando, tá gostando. Tá tendo resultado, falando ele, né? Eu vou até buscar, daqui a pouco eu vou buscar Vou pegar, vai falando aí, eu vou pegar ali dentro o coisinha que ele comprou. Acho que ele comprou lá no Rio. Vou pegar aqui. Tá certo. E aí, quem tá no segundo e terceiro semestre, o que vocês estão achando? Nem os grelhos dá para ouvir mais. Me tira uma dúvida. Tiro. Uma amiga minha que ela é formada em nutrição escolar. Seria a mesma coisa de administrar o restaurante, ter essa forma de licitação, essas coisas? Pronto, existe a nutrição escolar, muito bem lembrado, Letícia. A nutrição escolar é um nicho que também cresceu muito. A nutrição escolar, ela existe desde que a merenda escolar, acho que todo mundo já ouviu falar da merenda escolar, né? Ela
com o que é o quê? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele passou a exigir um nutricionista como responsável técnico. O que isso quer dizer? Que toda cidade tem o PENAE, tá certo? Que é um programa do governo federal, e cada município ele executa esse programa através da merenda escolar. Então, o nutricionista, ele é responsável pelo programa, ele responde, ele é o responsável técnico, e aí esse nutricionista, ele trabalha dessa forma pública da nutrição escolar, e aí, como é pela administração pública, ele é responsável por licitação, por compra, né? Como é com recurso público, ele tem que saber toda essa questão de licitação, de como se faz para aquisição de alimentos, com a agricultura familiar, e aí ele é responsável por todas as escolas do município. E aí cada município vai ter uma conjuntura diferente. Vamos ter municípios de maior porte e municípios de pequeno porte que vão ter menos escolas, menos alunos, e então, em municípios de pequeno porte, geralmente o nutricionista responde por todas as escolas. Então, como é que funciona? É um cardápio que o nutricionista formula, tá certo? Pelo valor do recurso que o governo federal repassa. E aí, quando vocês forem ver essa disciplina que aborda a alimentação escolar, vocês vão ver, por exemplo, tem escolas tem alunos da educação básica que é 30 e poucos centavos por aluno. E aí o nutricionista tem que se virar nos 30 para conseguir fazer um cardápio de 30 centavos, a refeição por aluno, certo? Então, tem que saber do técnico para fazer um cardápio, tem que se ligar do recurso e tem que saber também como fazer com recurso público. E existe também dentro da alimentação escolar, um nicho da alimentação para as escolas particulares, que aí o nutricionista vai trabalhar toda essa questão dos cardápios da mesma forma, certo? Do cardápio da alimentação que é ofertada. A gente tem muitas escolas que funcionam hoje em tempo integral, então a criança, ela passa o dia inteiro na escola, então ela faz várias refeições e o nutricionista é responsável por essas refeições. E uma coisa muito importante dentro da alimentação escolar, além dos cardápios, e de toda essa questão de administração do cardápio, é a orientação que é feita às crianças, que dentro da nutrição é chamado de educação alimentar e nutricional. Vocês vão escutar muito falar nesse conceito, educação alimentar e nutricional, tá? E aí é como que a gente vai orientar as crianças, os escolares, as crianças e adolescentes, dentro desse contexto da nutrição escolar. Além disso, né, da gente falar sobre esses nichos, a gente precisa entender também como que o nutricionista, qual que é o perfil que esse profissional ele tem que ter, tá certo? Quais são as competências e as habilidades que o nutricionista deve ter? Então, os cursos de nutrição, hoje a gente está com mais de 80 anos que a profissão nutricionista começou no Brasil, que o primeiro curso de nutrição começou. De lá para cá, houveram muitas mudanças. Houveram mudanças sociais, econômicas, na própria, vamos dizer assim, no próprio perfil nutricional da nossa população. A gente vai ouvir falar sobre transição nutricional, é um conceito que vocês vão ouvir falar durante o curso. Essa transição nutricional, ela diz respeito às mudanças que a população passou no decorrer dos anos em termos do seu estado nutricional, certo? O estado nutricional é o estado que o corpo está de saúde em termos de nutrição. E aí vocês vão ouvir falar em estado de eutrofia, que é quando está tudo ok, estado de sobrepeso, de obesidade, de desnutrição. E aí a nossa população, por muito tempo, ela foi, vamos dizer assim, esteve em um estado nutricional de desnutrição. Houveram muitas mudanças sociais, econômicas, e a gente, enquanto profissional nutricionista, a gente deve entender isso. Qual foi a conjuntura econômica, política, e o que a gente tem hoje, tá certo? Para poder atuar. A gente precisa poder saber atuar dentro de todo o contexto, porque a gente não vai atuar, mesmo que seja em um consultório, em um hospital, a gente não vai atuar só como, ver aquela pessoa só como pelo bloquinho, pela caixa da nutrição. A gente precisa entender esse paciente, essa pessoa como várias partes, né? E aí a gente precisa saber trabalhar em equipe, saber ler as entrelinhas, saber enxergar o paciente.
o indivíduo. Então, a gente precisa de muitos conhecimentos. Então, quando eu digo a vocês que estão no primeiro semestre, às vezes uma disciplina a gente acha que é uma... Não me identifiquei, não gostei dessa disciplina, mas aí não tirem por isso, porque quando você estiver com o seu paciente lá na sua frente, você não vai poder escolher o que é que você vai querer ver, o que é que você vai ter que saber fazer, você vai ter que entender. Então, não deixem de estudar, tá certo? Tenham essa oportunidade aí, tem quem está com aula gravada, de escutar, de realmente fazer o que o professor está pedindo, de não copiar do colega, né, o trabalho, de não, quando é trabalho em equipe, de só um fazer e os outros, né, e não, vamos dividir, você faz de tal disciplina, eu faço de outra, então façam todos, porque quando tudo terminar, a gente está sozinho. Aqui, enquanto estudante, você está, de certa forma, protegido pela faculdade, você tem um professor que lhe dá ali um suporte, por mais que, não, fulano, professor tal, não identifico, né, mas, assim, você tem o suporte do professor, você está ali contando com o professor, com sua turma, com seu grupo. Então, não façam, assim, dessa forma de achar que vai dar tudo certo, porque no final é você e você mesmo. Certo? E aí? É Deise, né? Dá para ver? Eu vejo aqui, viu? Deixa eu aumentar aqui para mim. Suplemento mineral natural. Aí tem aqui potencializada com padrões qual esse? quânticos. Eu acho que ele comprou isso aqui no Rio. Z Quântico. Não sei se dá para ver. Eu nunca tinha visto falar nisso. Eu achei novidade. É um suplemento mineral natural, sabe? Legal, nunca tinha visto, não. Eu também nunca tinha visto. Ele falou, eu fiquei sem entender, né? Eu não sei se é uma especialização da área, fiquei sem entender. Mas também não soube explicar, ele só falou que foi na nutricionista e ela ia tratar ele com isso, né? Legal, uma especialidade nova, eu vou dar uma olhadinha. Nutrição quântica, né? Para fazer desintoxicação do corpo, dos metais pesados, né? Que a gente adquire no dia a dia, né? De várias formas. Letícia, levantou a mão. Não, é porque eu tinha ficado da outra vez. Aí eu tinha me esquecido de... Ah, tá. Então, gente, além das várias áreas da nutrição, a gente tem também tem entidades de classe que a gente deve estar, né, conhecendo. Eu não sei se vocês vão ver na disciplina de ética, mas vamos começar a falar aqui na disciplina de nutrição aplicada sobre os conselhos, o Conselho Regional de Nutricionistas, Conselho Federal. Então, o que é isso? O Conselho Federal é quem normatiza a profissão no âmbito de Brasil, né? Quem dá as regulamentações, é quem diz onde o nutricionista deve atuar, é quem diz o que o nutricionista deve fazer, e é também quem nos resguarda. Então, quem pode prescrever dieta? Só o nutricionista, né? Existe uma dúvida aí sobre, professor, o que é que o nutricionista faz e o que é que o nutrólogo faz? Né? Então, assim, quem nos resguarda a prescrição de dieta única e exclusivamente para o nutricionista é o Conselho Federal de Nutricionista. E dentro desse Conselho Federal de Nutricionista existem os conselhos regionais, que é quem regulamenta a profissão de acordo com a região. No caso aqui do Ceará, nós temos o CRN 6, que ele abrange 6 estados, e a gente deve estar inscrito nele para poder atuar. Então, o nutricionista que vai atuar em qualquer das áreas que seja, ele precisa estar inscrito no seu conselho regional de nutrição. E aí o conselho regional ele tem que fazer essa fiscalização das atividades do nutricionista, de resguardar os seus direitos e de fazer todo esse aparato, tanto de proteger a profissão, como também de proteger o direito dos profissionais nutricionistas. E a gente vai falar sobre esses conselhos em cada aula, tá certo?
na aula do dia 22/4, a gente vai falar sobre o Conselho Regional de Nutricionista. Como é que está sendo as avaliações de vocês, as avaliações teóricas, as provas? Quem já está aí no semestre mais na frente, como era que estava acontecendo? A menina do segundo e do terceiro semestre. Pode repetir, por favor? Como que estavam sendo as avaliações, as provas? Então, as provas é a V1, a V2 e a V3, não é isso? A dúvida? Isso. As provas teóricas, como que estava acontecendo? Tinha algumas de múltipla escolha e tinha algumas que eram discursivas, né? Você escrevia lá a resposta, né? Trabalhos em grupos, como que estava sendo? Vocês estavam fazendo via online? Como que estava sendo o desenvolvimento dos trabalhos em grupo? Tinha trabalho, né? Que era em grupo, aí cada um apresentava uma parte e entregava o arquivo. Tinha seminário também. Teve alguma coisa de projeto de pesquisa também, né? Pronto. Que era para entregar e apresentava alguma coisa também. Foi mais ou menos isso. Então, eu quero deixar aqui já que vocês fiquem cientes que a gente vai ter seminário, tá certo? Eu quero que todos do grupo participem. A questão de divisão, eu ainda não vou falar, vou deixar mais na frente para a gente ver como é que vai ser. Eu estou vendo que vocês são mistos, né? Então, a gente vê qual o critério que a gente vai utilizar para separação de grupos. E também eu quero que vocês saibam que todas as atividades que eu faço, eu gosto de que vocês me enviem elas, porque a gente pode utilizar elas para valer como nota, tá certo? Vocês viram que no cronograma da disciplina eu coloquei que tem algumas atividades que vocês vão fazer, estudo de casa, estudo dirigido. Então, eu quero que vocês me enviem, porque são documentos que eu posso estar ali colocando como nota, tá certo? Muitos vão valer nota, o que é de avaliação já está, mas aí a gente pode utilizar, tá certo? Para aquele aluno que estiver se sentindo mais prejudicado em termos de nota, a gente pode dar uma olhadinha nos trabalhos, a gente conversa com a turma, tá bom? Então, eu gostaria que vocês me enviassem. Então, pessoal, a aula de hoje, ela tinha esse objetivo, mas a gente conhecer a disciplina, conhecer alguns conceitos iniciais em termos do curso de nutrição, e aí na próxima aula a gente vai continuar em termos de entender, né, de conteúdo, de entender realmente o que é que essa disciplina nos traz para o curso. Tá certo? O objetivo de hoje era conhecer vocês, que vocês me conhecessem e conhecessem a disciplina. Vocês têm mais alguma coisa a falar? A colocar? Professora, Oi, Lorena. vai ter conteúdo por escrito? A senhora vai mandar algum material ou não? Vou sim, tá bom? Acredito que o da próxima aula eu já vou mandar para vocês, mas eu envio pela plataforma, tá certo? Vocês já estão conseguindo acessar o sistema, o Cerbron? Não, ainda está sem funcionar. Tá ruim, né? Em manutenção, né? O sistema tá meio sem... Algumas funções não estão funcionando adequadamente. Mas a partir de segunda-feira eu acredito que vai estar normalizado, e aí a gente vai se comunicando também através de lá, porque toda a minha comunicação, se eu conversar com vocês por grupo de WhatsApp, é bom porque a gente tem um contato, mas não é uma comunicação oficial. A nossa comunicação oficial ela tem que acontecer pela plataforma. E aí, se acontecer algum problema, vocês estão resguardados, eu estou resguardada também, que está tudo lá, tá certo? Então, grupo de WhatsApp é bom porque a gente consegue conversar ali a tempo e a hora, mas eu preciso de uma comunicação oficial com vocês, que vai ser esse sistema, tá certo? Então, quem não conseguir acessar a partir da segunda-feira, entre em contato com o setor da universidade que vai
que é responsável por isso, para que vocês tenham acesso o quanto antes, para não se prejudicar em termos de conteúdo, em termos de atividade. Eu também vou começar a iniciar agora, então não tenho a experiência que algum de vocês já tem com o sistema, mas a gente vai adquirindo com o passar do tempo, tá certo? Então, quero deixar vocês à vontade comigo, para quando quiserem me dar alguma sugestão, alguma dúvida, alguma reclamação, estou disponível para vocês, tá certo? Eu sou uma professora que gosta de conversar com o aluno. Por mais que a gente esteja separado, podem se sentir à vontade, tá certo? De falar qualquer coisa, de conversar, ou uma dúvida que às vezes vocês tenham vergonha de falar na aula, tá certo? Ou qualquer coisa, eu estou aqui. Então, os objetivos da aula de hoje, eles foram, né, cumpridos. E aí, se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Ei, Kelly, por favor, dava para te repetir o que é Conselho Regional para mim? O Conselho Regional, ele é uma entidade de classe, tá certo? Que é responsável por fiscalizar e regulamentar a profissão do nutricionista em sua região, porque vai existir o CRN, vão existir vários no Brasil. O que é que vai diferenciar? Se você é um nutricionista daqui de Pernambuco, Ceará, eu não lembro quais são os estados, Pernambuco, Ceará, da região Nordeste, são 6 estados. A gente vai ver bem direitinho na aula, não se preocupem, é porque não tem como decorar, tá bom? Se você atua num desses estados, você tem que estar inscrito no conselho daquela região. Se você vai para outra região, você precisa estar inscrito no conselho daquela região. Isso é para qualquer profissional, tá certo? Existem os conselhos regionais, o Conselho Regional da Educação Física, da Medicina, da Fisioterapia, da Psicologia. Então, o profissional precisa estar inscrito naquele conselho. E o conselho existe no federal e existe o conselho regional. O federal é responsável por regulamentar a profissão no país inteiro. E os regionais, ele é responsável por essa fiscalização dos profissionais em suas regiões. Serve para fiscalizar o profissional e também uma forma de proteger esse profissional. Entendido? Entendido, obrigada. Mais alguém que queira colocar alguma coisa, perguntar? Acredito que não, né? Tá todo mundo calado. Então, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, tá certo? Na próxima quinta-feira a gente se encontra. Hoje a gente vai ter essa colherzinha de chá, tá certo? De só iniciar a disciplina, de entender o que é que a gente vai falar. E na próxima semana a gente inicia realmente com os conteúdos. Com mais conteúdos e conteúdos mais densos, tá certo? Mais profundos. Então, o objetivo de hoje era justamente deixar isso mais claro, o que é que a gente vai fazer daqui para frente. Entendido? Então, obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Igualmente. Obrigada, igualmente. Pois uma boa noite, tá, gente? E até amanhã para alguns, né? Não sei quando vocês vão estar comigo amanhã. Introdução à nutrição. Eu vi agora no celular que deu uma confusão assim nos grupos de WhatsApp das disciplinas, né? Vocês chegaram a ver? Nós do primeiro semestre também vai estar amanhã, professora?